Muito bem. Bom, nós sabemos que a reforma trabalhista foi uma das três principais reformas em andamento no Brasil. Ela foi aprovada e entrou em vigor dia 11 de novembro do ano passado. Ela traz um impacto muito grande aí na vida de todos nós, as empresas pequenas, médias, micros, empresas, enfim. A sociedade brasileira, de certa maneira, ela é impactada em alguns segmentos de maneira mais forte, outros menos forte, mas de qualquer maneira ela sofre esse impacto da reforma trabalhista. E está aqui comigo a doutora Rafaela Filter, a doutora, que volta aqui ao programa, né? Depois de uma participação aqui, teve muito sucesso, porque, na verdade, essa questão ela é muito complexa e as pessoas precisam saber, sobretudo aquelas pessoas que têm uma entidade jurídica, uma empresa, seja ela pequena, média ou grande. E o Filter Advogados, que é o escritório da doutora Rafaela, presta esse tipo de assessoria, né, doutora? Isso, assessoria preventiva. Preventiva. Isso. O que é a assessoria preventiva? Na verdade, esse serviço acabou sendo mais procurado agora, diante dessa substancial reforma, né? Em função de que os empresários começaram a entender que é mais interessante prevenir, né, do que sair já aplicando a lei de uma forma, às vezes, que não bem orientada, né? Então, para promover algumas mudanças, contratar essa assessoria jurídica para ver se está tudo ok, para evitar lá na frente um impacto maior com qualquer condenação trabalhista, né? Até porque, né, doutora, embora não seja advogado, a gente trata muito essas questões, como jornalista também tem esse conhecimento geral das coisas. A contratação de um advogado é importante porque não se fez ainda a jurisprudência dessa nova legislação, né? Exatamente, principalmente os pequenos e médios empresários que muitas vezes, ou na maioria das vezes, não tem um jurídico interno próprio dentro da empresa, Sim. porque multinacionais, empresas de maior porte, normalmente já tem um jurídico dentro da empresa para prestar essa assessoria, né? E trabalhar integrado com RH e tudo mais. Então, as pequenas e médias empresas que não têm isso optam, às vezes, por uma assessoria terceirizada, assim como a questão da orientação do contador é importante, né? Também nesse sentido, a informação jurídica, principalmente no que tange a reforma trabalhista agora, ficou mais necessária, né? A doutora Rafaela falou e fez um gancho com o espaço anterior, né? Conversando sobre contabilidade, que o contador é importante, mas o advogado também é importante na empresa, porque ele pode, como a doutora Rafaela falou, aí ele pode prevenir certas coisas do ponto de vista jurídico que vão comprometer lá adiante, né? Exatamente. Qual é a sua percepção, doutora, em relação a esses impactos, né, que essa reforma trouxe nas pequenas e médias empresas? Silvio, essa reforma, a gente pode dizer que foi a mais substancial que ocorreu desde o advento da CLT lá em 43, quando o decreto-lei da CLT foi aprovado, né, em 1º de maio de 43. Então, na verdade, foram 207 artigos alterados, né, agora, e engana-se quem pensa quem ouvia e acreditava que a CLT já estava ultrapassada por ser da década de 40, né, por remontar à década de 40. Porque, na verdade, mais de 80% dela já havia sofrido alterações, com legislações que principalmente sobrevieram ali na década de 60, depois de 90, né, que foram alterando já alguns dispositivos, atualizando esses dispositivos, inclusive de acordo com a nova Constituição, que é de 88. Então, muitos artigos já haviam sofrido alteração, ajustes, né, e agora, novamente, 207 artigos alterados. Eu costumo dizer, e é consenso de juristas e pessoas que trabalham nessa área, que essa reforma ela não foi feita visando o pequeno e médio empresário, e sim o capital estrangeiro, multinacionais, empresas que o governo quer trazer para investir pesado no país. Ela não impacta diretamente ou não traz muitos benefícios para o pequeno e médio empresário, né? Então, nesse ponto de vista, sim, eu acredito que não vai ser possível o pequeno empresário fazer mudanças substanciais nos contratos, principalmente já existentes, né? Porque para contratar sob essas novas condições da reforma, ele tem que esperar, se tu demitir um funcionário hoje, tu só pode recontratar ele com as novas regras depois de 1 ano e meio, né? 18 meses. Então, ele não pode se aproveitar muito rapidamente dessa reforma, né? A menos que tenha uma rotatividade de contratação muito grande, de demissão e contratação na empresa. É interessante que a senhora colocou aí, né, que ao longo desse tempo,
a legislação que foi feita lá em 43, ela veio, de certa maneira, se adaptando às novas condições. Mas de 2000 para cá, realmente o mundo todo, a gente que tem essa experiência, não só do ponto de vista de visita a países mais desenvolvidos, o mundo todo mudou, né? Quer dizer, a questão hoje da relação trabalhista, a relação entre capital e trabalho não é hoje como era na década de 40, como era na década de 50, 60, 70, 80, 90 e 2000. Quer dizer, essa relação vem se alterando. Então, essa adaptabilidade é importante. Quer dizer, com certeza. E até porque a doutora salientou muito bem a questão, né? Nós estamos hoje no mercado globalizado, e nesse mercado globalizado, os capitais, ou seja, aqueles capitais de investimentos, e nós precisamos disso, nós somos um país pobre, carente de poupança interna, ela precisa ter essa garantia, não só a questão da segurança jurídica, né, que a senhora entende muito bem, as pessoas também, do ponto de vista de que é necessário ter uma segurança jurídica para uma empresa se estabelecer no Brasil, mas tem instrumentos capazes de dar uma certa garantia para ele. A questão do mercado de trabalho vai nesse sentido, né, doutora? A segurança jurídica hoje no país é preocupante, né, diante até das recentes decisões aí no âmbito criminal. Sim. E tudo mais, com esses escândalos de corrupção que vieram à tona, né? Porque há fatos acontecendo que nunca tinham acontecido antes. E a nossa Constituição de 88, ela é relativamente uma Constituição jovem, né? Então, muitos artigos ali que nunca tinham sido aplicados estão tendo que sofrer uma interpretação agora do Poder Judiciário, né? E nesse sentido, muitas decisões vêm divergentes uma das outras. Um juiz decide de um jeito, outro de outro. Isso vai acontecer também com a reforma trabalhista, já está acontecendo, né? Ela acarretou uma diminuição das ações ajuizadas num primeiro momento, porque ela foi feita muito rapidamente, em questão de 7 meses, então todo mundo está tendo que se adaptar. E a própria interpretação inclusive da lei... os juízes, né? Exatamente. A própria interpretação da lei é diferente, né? Para o juiz de primeiro grau, por exemplo, o TST agora já está avaliando as súmulas para adequar a nova legislação e já há ações diretas de inconstitucionalidade sobre alguns aspectos da lei no STF, que também serão decididas. Então, por isso, essa assessoria preventiva, né, é importante, porque, de repente, você toma uma decisão agora, né, decide adotar alguma dessas novas regras e lá na frente ela muda, né, e aí você pode sofrer o impacto de uma condenação lá na frente. Pois é, isso é importante, esse aspecto aí para o pessoal ressaltar e ter como presente, né? Eu achei importante isso. Doutora, para finalizar a nossa participação aqui, quais os principais 2 aspectos que mais impactam os contratos de trabalho atualmente pela nova legislação? Uma grande mudança que veio com essa legislação é a figura do trabalho intermitente, né? E a outra questão que eu diria é a demissão por acordo. Aquela questão de, muitas vezes, o empregado dizer para o patrão assim, vamos fazer um acordo, eu te devolvo os 40% do fundo de garantia e você me demite para eu poder receber o seguro-desemprego. Essa questão, ela praticamente foi legalizada agora na lei, né? Só que com alguns poréns, né? Por exemplo, a multa de 40% ela é reduzida, no caso de uma demissão em acordo, para 20%. Que o empregado tem que pagar. Pode ser até 20% e não mais 40%. Isso, não mais 40%. O aviso prévio ele fica restrito a 15 dias só, e não mais 30 ou 33, enfim, dependendo dos anos que o trabalhador prestou serviço. O fundo de garantia, então, ele recebe parcial, mas perde o direito ao seguro-desemprego, né? Então, o trabalhador hoje pode chegar e conversar com o seu empregador e dizer, olha, quero ser demitido, e o empregador decidir fazer isso legalmente. Tá? Para resumir, a senhora acha que essa nova legislação ela vai ajudar? Não sei se tem mais alguma coisa aí em relação a isso. A outra questão que eu queria falar é do trabalho intermitente, que é a possibilidade hoje de contratar alguém por algumas horas na semana, por alguns dias determinados, né? E esse contrato ele tem que estar escrito na carteira de trabalho. Você vai fazer o recolhimento dos impostos, do INSS e tudo mais mensalmente sobre os dias que ela trabalhou dentro do mês, né? Então, a justificativa para a instituição desse trabalho intermitente é que se regulamentariam os bicos, aqueles serviços que eram antes sem carteira assinada. Deu garantia para o trabalhador, né? Também, exatamente, né? Mas o que a gente está vendo, que, né, no Brasil a gente sempre tem um jeitinho, né? O que a gente está vendo é algumas demissões já de funcionários para
poder contratar o intermitente. Então, quer dizer, alguns trabalhadores também estão perdendo aquele trabalho fixo que tinha, porque as empresas vão optar por contratar por tempo parcial, né? Mas isso eu imagino que seja uma fase assim que transitória, né? Até essa ser absorvida, até se criar jurisprudência, porque aí as coisas eu acho que vão caminhar de maneira que deveria ser naturalmente. O mais importante, né, doutora, é que haja uma efetiva justiça nesta relação entre capital e trabalho. A senhora acredita que essa nova legislação ela possa, de alguma maneira, influir no aumento das contratações? Olha, essa é a grande dúvida. A justificativa para a reforma foi isso, promover mais postos de trabalho, né? Num primeiro momento, a gente teve novas contratações, mas também teve muitas demissões, né? Então, eu acho que é prudente esperar para a gente sentir como é que a coisa vai evoluir daqui para frente. Bom, quem está assistindo o programa, que seja aqui em Porto Alegre, na região metropolitana, no litoral, temos grande audiência lá em Capão da... Aliás, a audiência foi muito grande em Capão da Canoa, porque tivemos veraneio, né? Então eu tive muito retorno de Capão da Canoa, Capão Novo, onde o nosso programa é repassado também. E se você tem alguma dúvida, você que é microempresário, você que está querendo abrir uma empresa, eu vou colocar aí no vídeo para vocês o telefone da Filter Advogados, que é importante ter essa assessoria, né, de uma empresa, porque senão você vai bater com a cabeça na água. Esse é o grande problema, que pode se afogar. Tá, doutora? Então, eu estou colocando aí no ar os telefones e nos próximos dias a senhora volta aqui de novo, porque eu sempre tenho uma questão mais aberta aí, quer dizer, essa legislação também, essas questões que envolvem esta reforma, cada semana tem uma celeuma, né? Tem uma polêmica. E diante de tantos artigos alterados, sempre tem alguma coisa a se falar, né? Aliás, o Brasil é pródigo em fazer leis. A nossa Constituição, né, um retalho de leis para tudo, quer dizer, há muitas coisas ali que eu estava realmente vendo aí que deveriam não ser questão de Constituição, mas leis infraconstitucionais, né, que poderiam ser colocadas, mas o Brasil, né, enfim, a doutora falou aí, nós somos realmente um país do jeitinho, nós sempre damos um jeitinho. Espero criativos, né? Porque nós temos leis e que não acaba mais. É verdade. E haja discernimento e haja conhecimento dos advogados para interpretar isso, né, da melhor maneira possível. Doutora, muito obrigado pela sua presença aqui. Um rápido intervalo, nossa Economia e Desenvolvimento volta já já. Até lá.